Imagine que você mora na cidade mais bem-sucedida e mais tecnológica do mundo inteiro, só que na sua época. Agora você é um cidadão extremamente rico, porque a pobreza não existe nessa cidade. Você se sente pequeno diante da grandiosidade da arquitetura que o rodeia da cidade. Os moradores aqui têm acesso a uma fonte inesgotável de energia geotérmica que alimenta casas, empresas e sistemas de transportes altamente eficientes. As praças e mercados subterrâneos estão repletos das mais variadas cores e cheiros. Você encontra alimentos frescos e exóticos, artesanatos meticulosamente trabalhados e uma riqueza de conhecimento acumulado ao longo de gerações. As pessoas aqui são visionárias, buscando constantemente maneiras de melhorar suas vidas e expandir os seus horizontes. Mas, apesar de toda a promessa e grandiosidade, há um sentimento de decadência nas sombras. Estruturas estão começando a mostrar sinais de desgaste e algumas áreas da cidade estão abandonadas e silenciosas. Os habitantes da cidade têm constantemente conflitos internos, negligenciando o cuidado do tesouro que eles construíram. Ao invés de trabalharem juntos para preservar e expandir a cidade, as pessoas que você conhece foram consumidas pela rivalidade e falta de cooperação. Assim, essa cidade, que era considerada como a próxima grande revolução, depois de muitos conflitos, afundou no oceano antes de cumprir o seu potencial. E uma mensagem foi deixada para trás: não se deixe levar por promessas grandiosas sem evidências sólidas de realização. A promessa e o sucesso podem ser efêmeros se não forem acompanhados por valores sólidos. Tudo que eu falei aqui pra você é a história de Atlântida, a história dessa cidade que sempre foi um grande potencial e que nunca cumpriu ele de verdade. Isso devido a vários problemas internos. E eu contei essa história porque hoje a Chainlink é uma das maiores promessas do mercado cripto na visão de vários analistas. Essa é a moeda com potencial de substituir os cartórios, a moeda que chegou a valer $50, mas rapidamente afundou para os $6. Ela também é um dos ativos mais criticados por ter uma inflação enorme e um poder de desvalorização extremamente rápido. E além disso, a falta de utilidade do token é mais uma coisa que intriga a muitos. Como ela poderia ser um dos melhores projetos se praticamente ninguém a utiliza? Hoje a moeda está passando por uma série de mudanças em sua tecnologia, em sua utilidade e em seus fundamentos. Como essas são mudanças significativas e que vão impactar no seu valor nos próximos anos, nesse vídeo eu quero mostrar se ela realmente tem todo esse potencial de superar as suas concorrentes, ou se ela é só mais um projeto que vai afundar no esquecimento como Atlântida. Então esse é mais um vídeo de uma série de análises de moedas, e o meu objetivo é tornar mais fácil a sua decisão de investir ou não. E é por isso que hoje eu vou te mostrar a verdade não contada sobre a Chainlink. A Chainlink foi fundada em 2017 por Steve Ellis e Sergei Nazarov, e ela foi construída pela Chainlink Labs, uma empresa de software com fins lucrativos sediada em São Francisco, mas obviamente incorporada nas Ilhas Caimã. E o ICO da Chainlink arrecadou cerca de $32 milhões em 2017, e a sua rede principal entrou no ar em 2019. E o objetivo da Chainlink é fornecer dados fora da cadeia para as blockchains de criptomoedas, ou seja, ela mostra dados de várias moedas, tokens e outras coisas fora da blockchain. E sem esses dados off-chain, a maioria das aplicações descentralizadas não iriam funcionar. Então, a Chainlink fornece dados off-chain usando uma série de oráculos. Alguns exemplos são corretoras de criptomoedas, como a Crypto.com, ou sites que mostram o preço das moedas, como por exemplo o CoinMarketCap. E para chegar nesse dado final que nós enxergamos nas corretoras, esses oráculos pegam dados dos preços de várias criptomoedas diferentes. E assim a Chainlink usa uma média de suas respostas como a chamada resposta confiável. E assim chegamos no preço atual daquela moeda ou do token. E isso garante que os dados off-chain não possam ser manipulados e também preserva a descentralização dos dApps. Uma vez que se esse feed de dados fosse centralizado, ele apresentaria uma grande falha, porque ele estaria pegando dados de apenas uma única fonte. No caso da Chainlink, ela está pegando de vários locais diferentes. E esses oráculos, eles são pagos em tokens Link, pelos feeds de dados que eles fornecem. E esses pagamentos vêm de empresas e desenvolvedores de projetos do mercado cripto que precisam desses feeds de dados para funcionar. Então a Chainlink fornece esses feeds de dados para essas empresas e essas empresas usam os tokens Links para pagar por esses dados. E além disso, a Chainlink tem outros serviços também, como a Chainlink VRF, que é basicamente um sistema de gerar números aleatórios que ficam registrados na blockchain e são usados em jogos de azar ou em games. E essa é uma forma de casas de apostas, por exemplo, provarem que não existe manipulação nos dados, porque tudo está registrado na blockchain. A Chainlink também possui o serviço chamado de prova de reservas. Esse é um serviço
serviço para empresas do mercado cripto, como por exemplo, empresas que emitem alguma stablecoin ou empresas que oferecem custódia de criptomoedas. Essas empresas precisam provar a seus clientes onde estão mantendo as suas moedas. E é aí que a Chainlink entra com esse sistema de prova de reservas. A Chainlink anunciou recentemente outro serviço chamado de Automation. E esse serviço permite que os desenvolvedores de Web3 automatizem os contratos inteligentes de maneira descentralizada. Com tudo isso, não é à toa que a Chainlink fornece dados fora da cadeia para quase todos os projetos de cripto que usam esses serviços. Por isso, a Link é a maior criptomoeda do tipo Oráculo em capitalização de mercado nesse momento. Agora, o mais novo lançamento da empresa é o seu serviço de cross-chain, ou chamado também de CCIP. Como o nome já sugere, o CCIP facilita a interoperabilidade entre diferentes blockchains de criptomoedas. E curiosamente, esse CCIP conta com uma rede antifraude que monitora qualquer atividade maliciosa. Quem aí não se lembra dos inúmeros ataques hackers que aconteceram entre essas pontes de diferentes blockchains? E esse protocolo foi recém-lançado na rede principal com acesso antecipado. Então esse CCIP já pode ser utilizado para o envio de dados sobre uma função de um NFT ou qualquer coisa que você queira combinar entre blockchains diferentes. E tudo isso é feito por apenas uma única transação. Então, com isso, você pode transferir tokens junto com instruções informando ao contrato receptor o que fazer com esses tokens na cadeia de destino. E se você não sabe, essas interações entre diferentes redes é uma das grandes limitações de todas as blockchains, por elas não possuírem uma compatibilidade entre si. E esse sistema de cross-chain é o que faz a ligação entre essas diferentes blockchains. Imagine como se fosse um mar cheio de ilhas. Cada ilha é uma blockchain diferente. As pessoas não conseguem viajar de uma ilha para outra, mas construindo uma ponte entre essas duas ilhas, as pessoas podem fazer essa troca de diferentes mercadorias, diferentes serviços que cada ilha possui. Mas beleza, tudo isso parece lindo e maravilhoso, mas tem um problema aqui. Se a Chainlink é tão boa assim, por que o seu preço não para de cair? O que é que está acontecendo com a Chainlink? Quando olhamos para os projetos de oráculo do mercado cripto, nós temos 5 nomes principais, e eles são Dia, DOS Network, Aeternity, Band Protocol e Chainlink. E do topo histórico em 2021 até hoje, a Link, a principal moeda da rede Chainlink, já se desvalorizou 88,44%. 10 mil reais investidos nessa época hoje seriam menos de 1.200 reais. Só que no mesmo período, essas concorrentes se desvalorizaram mais ainda. A DOS Network, menos 98%, a Aeternity, menos 96% e a Band Protocol, menos 94%. Em média, 10 mil reais seriam menos de R$1.000 nessas moedas. E o destaque vai para a DOS Network, que praticamente foi a zero. Então, seria esse um problema com o mercado cripto no geral? Porque durante esse período tivemos inflação, problemas econômicos, desemprego, etc. Ou será que esse seria um problema com as moedas desse tipo de ecossistema, do tipo Oráculo? Porque olha só, o Bitcoin, que é a referência para o mercado cripto, caiu nesse período apenas 55% arredondando. E aparentemente ele já fez um fundo ali nos $15.800. Enquanto isso, essas outras moedas só caem cada vez mais, com exceção da Link, que ela segue lateralizada há mais de um ano. Ela não sobe muito, mas também ela não cai muito. E isso é de matar os investidores mais ansiosos. Você até pode falar, Eric, é injusto comparar uma altcoin com um Bitcoin. Então vamos ver com outra moeda, mas de outro nicho. A Polygon, a maior promessa do mercado. Ela também caiu bastante, mas foi bem menos, cerca de 70% apenas. Então será que por mais atraente que possa parecer o projeto da Chainlink, esse não seria um nicho do mercado fadado ao fracasso? Um nicho com muitas promessas, mas que faz você perder mais dinheiro do que ganhar. No mercado cripto, quando se fala em altcoins, o preço muitas vezes não reflete o valor real daquele ativo, porque esse ainda é um mercado muito pequeno comparado a outros, como por exemplo a própria Bolsa de Valores. Só a Apple, uma única empresa da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, vale 2 vezes mais do que o mercado cripto todo. Isso pode parecer negativo para alguns, mas é extremamente positivo, porque quando você entra em um mercado que ainda não tem muito dinheiro, isso significa que ele tem um enorme potencial de te trazer retornos estratosféricos. Mas se o projeto não for bem escolhido, e principalmente se ele for comprado no momento errado, ele pode tirar dinheiro de forma estratosférica. E será que a Chainlink é um desses projetos? Uma promessa que nunca atingiu o seu verdadeiro potencial e que nunca vai chegar lá? Um dos grandes problemas da Link é a sua inflação. Quando olhamos para a circulação total de tokens, ela possui cerca de 538 milhões hoje. E utilizando o preço médio atual de cerca de $6,27
centavos por link, com uma inflação de 7% ao ano, isso equivale a mais de 230 milhões de dólares em pressão vendedora, que é um absurdo para a Link. Embora esse dinheiro provavelmente signifique mais ganhos para a Link ao longo prazo, essa pressão vendedora ainda vai causar muitos danos no preço da Link no curto prazo. E assim como eu já mostrei no vídeo da Matic, eles usam os próprios tokens para financiar investimentos, só que diferente da Link, o desempenho da Matic foi muito melhor. Isso porque a Link tem um grande problema, que é a demanda. Hoje, o principal uso do token Link é para pagar pelo feed de dados descentralizados, que são necessários para o funcionamento de quase todos os aplicativos descentralizados do mercado cripto. Em teoria, isso criaria bastante demanda, o que deveria causar uma valorização no preço da Link. Só que na prática, isso quase não tem efeito nenhum no seu valor. Isso porque quem recebe o pagamento de Link pelos nós de validação vendem elas imediatamente no mercado, porque não existe estímulo nenhum em segurar o token Link. E essa pressão de venda compensa a pressão de compra criada pelos DApps, que precisam comprar links para funcionar. Agora, o único impulsionador real de demanda por Link é o investimento especulativo, e que desde 2021 muitos investidores tiraram dinheiro dessa moeda. A Link também está disponível para investidores institucionais por meio do fundo da Grayscale, só que mesmo assim parece que a Link não atraiu muito interesse deles. E embora a Link ainda esteja em uma clara tendência de queda, assim como todas as outras altcoins do mercado, ela está lateralizada em uma faixa de preço. E ao contrário de muitas outras criptomoedas que nunca mais se recuperaram, ela ainda permanece resistente nesses valores. Então será que ainda existe esperança? O que todos esses analistas estão vendo hoje para recomendar essa moeda? Bom, assim como qualquer outra altcoin, o sucesso da Chainlink depende do seu longo prazo. E um dos grandes problemas da Chainlink é a falta de usabilidade para o seu token. E os desenvolvedores sabem, e por isso eles estão trabalhando mais nisso. E o projeto de staking da Chainlink é uma dessas soluções. O staking da Chainlink ainda está sendo desenvolvido e ele possui 4 objetivos. Número 1. Aumentar a segurança criptoeconômica e as garantias do usuário nos serviços de oráculo. Esse nome gigante e complexo significa o seguinte, que eles querem usar os tokens Links para criar mais nós na rede, para aumentar a descentralização dela, e esses tokens que serão travados em staking vão garantir um serviço de oráculo mais seguro, justamente por existir mais nós validando os dados da rede. Além disso, eles também querem utilizar esses tokens em staking como uma espécie de seguro para quem usa os serviços da Chainlink. Se, por exemplo, uma rede oráculo não cumprir as suas obrigações descritas em seu contrato, uma parte dos tokens Links em stake poderão ser redistribuídos para essa empresa ou para quem está usando o serviço. Segundo objetivo, permitir a participação da comunidade na rede Chainlink. Basicamente, hoje quem utiliza a rede e os tokens são os institucionais. Eles que usam o serviço de oráculo da Chainlink. Só que esse staking vai dar voto também para a comunidade decidir mais sobre o futuro do projeto. Isso nós já vimos várias vezes, mas um diferencial aqui é que quem está fazendo o staking também poderá emitir alertas se achar que um serviço de oráculo não atendeu aos padrões de desempenho pré-definidos no contrato. Então, se isso acontecer, essa pessoa vai ganhar recompensas da rede pelos alertas oportunos e válidos. Número 3. Gerar recompensas sustentáveis a partir do uso real a longo prazo. O terceiro objetivo do staking é a criação e distribuição de recompensas a quem faz staking, os stakers. E além da recompensa padrão pelo staking, que é aquela taxa anual, eles querem dar mais benefícios para quem está fazendo isso. Os desenvolvedores também querem criar um fundo de proteção contra perdas. É muito similar a um seguro, e uma das poucas empresas que está oferecendo isso é a Crypto.com, porque caso aconteça alguma coisa com o seu dinheiro no sentido de ataques hackers, roubo de moedas, etc., existe um fundo de garantia. E a Chainlink também quer adicionar isso na plataforma. Número 4. Capacitar os operadores de nós a acessar trabalhos de maior valor por meio do staking. O último objetivo do staking da Chainlink é ter um grupo especial chamado de Dons. E eles querem que os melhores nós sejam escolhidos com base em coisas como, por exemplo, serem confiáveis e seguros. E nesse caso, quanto mais links estiverem em staking para formar um nó, mais seguro e confiável será esse nó. Dessa forma, maiores serão as chances desse nó de stakers participar do grupo seleto de Dons. Essas pessoas do grupo vão poder fazer trabalhos mais importantes e ganhar mais dinheiro com taxas, muito acima desse 5% anual. Hoje, o programa de staking da Chainlink está na versão 0.1 e ela está focada em criar uma reputação e um sistema de alerta para quem faz staking. E depois de testar essa versão e ouvir o que as pessoas acham, a próxima versão, a oficial chamada de V1, terá mais coisas como, por exemplo, tornar a segurança ainda mais forte e dar recompensas em dinheiro para as pessoas que usam o seu sistema. Depois disso, vai vir uma nova atualização, a versão 2, que também está sendo planejada com a implementação do sistema para proteger o dinheiro das pessoas se algo der errado com tudo, que é aquele seguro que eu falei. Hoje, na V0.1, a recompensa de staking é de até 5%
1% ao ano. E quem participar desse período de testes também poderá ganhar outros benefícios. Quem sabe aí não teremos um airdrop. Quando se trata da verdade sobre o projeto, das preocupações, dos problemas que ninguém fala, eu tenho a minha própria análise sobre a Chainlink e o seu ecossistema. A Chainlink tem um dos maiores ecossistemas dentro das criptomoedas, com mais de 1.870 projetos e mais de 2.100 integrações, parcerias e colaborações. Dentro desses projetos temos a Swift, a Amazon, o Google Cloud e outras gigantes. Mas algo que chama a atenção é que desde 2021 o número de novas integrações vem caindo drasticamente. Isso, claro, tem relação com o ciclo de mercado, que é uma fase de baixa, por isso a menor quantidade de projetos lançados, refletindo nesse número, mas também a Chainlink já está integrada a quase todos os projetos de cripto que existem. É quase como uma empresa vendendo seu produto para todas as pessoas que são possíveis clientes. Isso parece muito bom, mas a grande questão é como o ecossistema da Chainlink pode continuar crescendo. E a resposta é fornecer novos tipos de feeds de dados que tornarão possível criar novos tipos de aplicativos descentralizados, como por exemplo aplicativos de dados meteorológicos, dados de segurança para transações globais e assim por diante. O Sergei Nazarov acredita que esses feeds de dados exclusivos são a melhor solução para a Chainlink. E se não houver novos de apps para integração com a Chainlink, é porque não existe novos feeds de dados. Mas se agora eles criarem novos feeds de dados, haverá mais de apps para serem integrados. A segunda grande solução é ter mais integrações com empresas fora do mercado cripto. O Bank of America recentemente anunciou um projeto com a Chainlink, só que o grande problema para a Chainlink conseguir mais institucionais como esses é que no geral eles estão obcecados com o ESG. O lançamento do CCIP e a rede antifraude são algumas ferramentas que a Chainlink está implementando para atrair mais institucionais. Outro problema da Chainlink que é preocupante é a quantidade de operações da Chainlink que sairão da cadeia para atender as demandas de escalabilidade dessas instituições, porque a Chainlink pode ter alguns problemas de entrega de dados se a maioria dos seus nós optar por usar os serviços web da Amazon para suas operações, por exemplo. E esse é um serviço que já caiu algumas vezes e por isso existe a preocupação. E na questão sobre o ESG, a Chainlink está gastando uma grana com projetos de impacto social. Tudo isso é sim muito bom, mas esse dinheiro vem das vendas de link que era originalmente destinado ao desenvolvimento da própria Chainlink. Então esses tipos de gastos até ajudam a atrair institucionais, mas no geral isso está prejudicando bastante o preço da moeda, porque nos últimos meses foi despejado milhares de links e a inflação da moeda é extremamente alta. O lado positivo é que a equipe de desenvolvimento está se mexendo para dar mais utilidade ao token, principalmente para o grande público passar a usar a moeda e dessa forma reduzir essa inflação, aumentando a demanda pelos tokens Link. De 2 até 3 de outubro vai ter um evento em Barcelona sobre a Web3 e provavelmente nesse evento vamos ficar sabendo dos próximos passos da Chainlink e talvez o lançamento da versão 1 do programa de staking deles. Quando esse staking da Chainlink finalmente chegar na sua versão final, acredito que a Chainlink aumentará bastante o seu potencial como moeda, mas por enquanto ela é apenas um token especulativo que pode ser comprado em rally de alta ou no próximo bull market, mas que em um mercado de baixa como esse não faz muito sentido segurar esse token. E esse é meu veredito, e essa é a verdade que nenhum analista do mercado disse sobre a Chainlink. Olha só, eu estou disponibilizando relatórios com análises completas sobre as melhores moedas do mercado cripto, e agora eu estou com um time de analistas para fazer todo esse trabalho. Muita gente me pedia esse tipo de coisa, mas eu não oferecia por não ser um analista com certificação e também porque eu queria entregar o melhor conteúdo possível. Mas eu vou lançar a minha própria casa de análises em novembro. E até lá, vocês podem entrar no grupo de WhatsApp para receber todo o conteúdo gratuito e também ter informações sobre o lançamento dessa casa de análise. E o link para você entrar nesse grupo está aqui na descrição. Se eu te ajudei a tomar uma decisão sobre investir em Link ou não, eu peço que deixe o seu like aqui. E é claro que a minha análise não é uma verdade absoluta. Faça sua própria pesquisa para ver se faz sentido ou não investir na Link e tudo isso que eu apresentei. Deixo aqui o meu muito obrigado por ficar até aqui e vejo você em breve. Um abraço.